Olá, pecadores! Pecadores da congregação cristã no Brasil, pecadores em geral. Olha, aqui você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. E só aqui nessa bagaça você tem os santos palavrões, os santos pães da proposição, os pães asmos, bolos asmos, coscorões asmos. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui, comentar um negócio aqui, desses tediosos pecadores CCBistas que estão dentro da congregação A Graça. Você viu esse caso que aconteceu em Uberlândia? Não tem um mérito da questão. O babado lá de Uberlândia. Nessa congregação, o cooperador também já tinha sido sentado no lugar desse que foi sentado. Só que aí, esse fuzuê todo, mas, porque assim, você vê essa epidemia agora de gente que está no TikTok e alguns até no YouTube, nos shorts, e principalmente no TikTok, falando da experiência que teve na congregação. Quem está se lixando para a experiência que você teve na congregação, rapaz? Sabe? Fica falando, não sei o que está acontecendo na congregação. Você não sabe o que é congregação, rapaz. O problema é que na congregação, a pessoa, quando pisam no pé dela, aí ela se faz de vítima. Tem gente que na congregação foi injustiçado, claro. Sabe? Ele foi injustiçado por quê? Porque ele foi desprezado, não foi nada daquilo que ele viu na Escritura, então ele foi injustiçado. Se ele tentou fazer alguma coisa, que era justo, não conseguiu e ele foi perseguido. Claro, tem alguns, mas muitos que saem da congregação, eles não são vítima. Eles também estavam disputando alguma boquinha lá dentro. Esse caso aqui aconteça o que acontecer na congregação, se você é da congregação, se você fez isso, você foi ignorante. Aconteça o que acontecer na congregação, não faça isso que essa mulher que fez na congregação de Uberlândia. Não faça isso. Se você faz isso aqui, meu filho, você não crê que Deus existe. Você não crê que o Senhor Todo-Poderoso está no comando, que comanda. Você não crê que o Senhor exalta, que o Senhor ascende, que o Senhor abate, humilha. Se você faz isso aqui, você não crê em Deus. Você não crê. Olha o que essa mulher fez, lá de Uberlândia. Sentaram o cooperador, o ancião lá, aí o que ela fez aqui, ó? Satisfação. Chamando de covarde. Chamando de covarde. Aconteça o que acontecer na congregação, não pode fazer isso. Se você faz isso aqui, você não crê que Deus está no comando. Aqui, ela grita para os quatro ventos e quem está gravando está chamando o ministério de covarde. Covarde. Meu amigo, se você faz isso aqui, você não crê. Isso aqui você está fazendo justiça. Isso aqui é um motim, está fazendo justiça com as próprias mãos. Você, por mais certo que você seja, por mais Josué da vida que você seja, um José, um Samuel, você não pode fazer isso aqui. Porque isso aqui você está tirando a autoridade de Deus para abater quem está oprimindo. Não pode fazer isso aqui, de forma nenhuma. E não vai resolver isso aqui. Isso aqui não vai resolver. Essa mulher aqui, dentro da congregação, na hora do culto, fazendo isso aqui. É porque isso aqui, o ministério não tem coragem também de mandar ela calar a boca, por exemplo. De chamar os irmãos e tirar ela dali, porque ela é mulher. Eles não têm também. Sabe? Aqui, nessa igreja aqui, nesse culto aqui, está quem aqui?
está o ministério, está a esposa do ministério, pode estar a família do ministério. Aqui, quem está nesse culto aqui, pode ser a esposa, a família do outro lá que foi sentado. E aqui, o ministério aqui pode estar do lado desse que está atendendo. Aqui a igreja é dividida em duas, no mínimo 2 partes. No mínimo 2 partes. Pode ter 3 ali. Porque tem aqueles do ministério, aqui está todo mundo caladinho. Ninguém se levantou contra a irmã para rebater. Está todo mundo caladinho aqui. Mas nos bastidores, no fundo, vai todo mundo para o ministério que está no comando. Porque na congregação é assim, como eu já disse aqui várias vezes, a pessoa só sai da casinha quando é com ela. Quando ofende o interesse dela, ou um partido dela. Senão, ela fica na dela. Então aqui não pode fazer isso de forma nenhuma. Eles querem satisfação lá. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso aqui. Ela, sabe, na frente do púlpito, dando um sermão, metendo a boca no trombone. Aqui ela está derrubando, minha é a vingança, eu recompensarei. O opressor, o Senhor vinga e faz justiça contra o opressor, se é eles que estão oprimindo, o ministério que está oprimindo. E a vítima, o injustiçado, se você fizer isso aqui, você está tirando o lugar de Deus de dar um basta, de punir o opressor. Aqui você está se pondo na frente de Deus. Porque o Senhor exalta e o Senhor humilha. O Senhor faz justiça ao seu povo. Tudo isso está escrito na Bíblia. Quando você faz isso aqui, você está querendo fazer justiça com as próprias mãos, com a maioria de votos. Aqui está chamando esse cara aqui, ele tem amparo do Braz. Eu vou rodar um áudio aqui do Crocodilo do Nilo atendendo uma ordenação. E ele dá poder para esse cabra aqui fazer isso. Porque está escrito, eu vou rodar o áudio aqui, está escrito o seguinte: o que ligares na terra será ligado no céu. Esse povo aqui de Uberlândia, com esses protestos aqui, não vai resolver o problema. Eles vão ficar, todos eles, na lista negra. Praticamente fora da comunhão. Por causa disso aqui. E não resolve isso aqui. Esse povo aqui merece satisfação, merece respeito. Aquele povo que está ali, metade puxa-saco do ministério que está atendendo, daquele que tirou a liberdade do outro lá. Metade daquilo ali. Ali não é tudo. Não, meu filho. E tem uns ali que é falso, ele vai jogar, porque na congregação é assim, é ninho de cobra. E tem uns ali que é falso. Eles vão jogar dos dois lados para não ficar indiferente com ninguém. Vai jogar, vai botar um pé nas duas canoas. Uma para o lado do ministério que tirou a liberdade do ancião, e outra para o lado do ancião que ele não quer ficar indisposto com ninguém. Ele quer ficar em paz com todo mundo. É a falsidade que reina aí. Não, porque o CC besta é camaleão, né? Ele se camufla de acordo com a situação. Então, quando aí ele está encontrando, ele está na rua. Aí se encontra com um ancião que tirou a liberdade do outro, ele vai ficar ali, vai passar a ideia de que está apoiando. Quando ele estiver do outro lado, ele também vai passar a ideia que o outro lá foi injustiçado. Mas a causa mesmo, o fato, ninguém conta.
Aqui, ó. Olha aqui, ó. Escuta aqui. Foi cooperador de jovens no bairro Pampulha. Depois passaram ele para o bairro Tibério, ele foi cooperador de Esse aqui é o que foi sentado. Ele foi cooperador. muitos anos também, até... Esse que foi sentado, é um tal de Marcos. Ele foi sentado, ele foi muito tempo cooperador. E entrou no lugar de um cooperador que foi sentado. Só que ninguém diz o caso. Ninguém conta o motivo, a raiz da questão. Se souber, não conta. Fica só posando de vítima. E isso, meu filho, não serve. Colocaram ele no Ministério de Ancião. E aí ele foi para o Segismundo Pereira. Segismundo, lá no Então, bairro. na época, o cooperador Lá do bairro Segismundo, lá em Uberlândia. Segismundo Pereira teve um problema, né? Foi sentado. Vai. E ele... Ela disse que o cooperador lá teve um problema e foi sentado. Mas ela não diz o que foi. É típico de ser besta. Não diz o que foi. Só posa de Deve vítima. estar uns 20 anos lá. E a Irmandade adora ele. Nunca teve um problema, uma reclamação. A Irmandade adora o cara que foi sentado. Isso não quer dizer nada. Adora por quê? Para começar, o nome adora já é bem idólatra, né? Adora ele. Por quê? Nunca ninguém ouviu dizer que Marcos Enes destratou um irmão, não cuidou de um assunto, não visitou, não apoiou, não abraçou. Ele tem muito amor, ele é muito carismático. Então, assim, Carismático. Ele foi injustiçado, né, pelos chefes de Uberlândia. Ele foi injustiçado pelos chefes de Uberlândia. O quê? Por que ele foi injustiçado? CC Besta não conta. CC Besta, ele gosta de um ancião, então tudo que aquele ancião faz, o CC Besta gosta dele, então não interessa o que ele faz. Aí, se ele fizer alguma coisa de errado e ele não está sabendo, o CC Besta não está fazendo, que o ancião vai fazer coisa errada, o CC Besta não vai saber. Mas aí o ministério tirou a liberdade dele, o CC Besta não quer saber, gostava dele daquele jeito. Sabe? Porque o CC Besta gosta da pessoa, adora a pessoa, mas ele não se concentra na causa, no que a pessoa está fazendo. Você não pode adorar ninguém assim porque ele é carismático, porque ele é amoroso. O que ele está fazendo? E o que ele está fazendo por que você não esteja sabendo? Você gosta dele, gosta. Ele pode estar fazendo coisas que você não esteja sabendo, sabe? Então não pode botar a mão no fogo por ninguém. Se gosta, você acha que aquela pessoa é legal, tá até crente 100%, 30, 60, 100. Ok, tal e tal e tal. Mas não põe a mão no fogo, meu filho. Porque a própria palavra proíbe de você pôr a mão no fogo por alguém. Aqui o CC Besta acha que ele é carismático, vem aqui lá, tal, foi injustiçado. Por que foi injustiçado? Você vai gravar um áudio, um vídeo, conte por que ele foi injustiçado. Olha, aconteceu isso. E aí o ministério fez isso. Conte a causa, meu filho. Senão, o cavaleiro aqui não vai dar razão a ninguém. Justiçado por quê? O que foi que ele fez? Qual foi a sentença que o ministério fez? Por que sentaram ele? Por que não pergunta por que sentaram ele? O ministério não quer dizer? Descobre primeiro, aí depois você vem a público e diz. Sabe? Porque ele foi falar a verdade e quem se sabe, quem feita, né, o ministério, os chefões, realmente vai sentar. Foi falar a verdade. O que ele fez? Qual foi a verdade que ele falou? Sabe? Aí fica defendendo um sujeito que... E aí fica tentando angariar popularidade para defender o cara, mas não conta o que foi. Aí, se você... Aí um idiota aí vai defender o ministério achando que esse cara
é inocente. Não, o cavaleiro não acha que ele é inocente. Ele não é, ele está há muito tempo no ministério. O cavaleiro não acha que ele é inocente. Também não acha que ele é culpado. Porque culpado de quê? Eu não sei da causa. Sabe? Mas inocente eu não vou botar a mão, dizer que ele é inocente só porque eu não gosto dos vossos capeta em Cristo lá da regional. Não. Se não está de acordo com eles, né? Isso eu não precisa te dizer. E aconteceu tudo isso e levaram para o Ministério de São Paulo. Aconteceu tudo isso. Não diz nada do que aconteceu. Só diz que ele foi injustiçado, mas não diz o que aconteceu. Aí se você não tiver, se você não tiver capacidade de julgamento, já vai defendendo o cabra que foi sentado. Não, ele pode ter sido merecedor de ser sentado, como pode não ter sido. Mas o cavaleiro aqui não diz que foi injustiçado, porque não sabe. Também não diz que ele está errado. Quem está errado, quem está certo. Tá? Então, se você não tiver capacidade de julgamento, já vai chegando com as pedras e já vai atirando. Tem dois numa causa. Se você não tiver senso de julgamento, capacidade de julgar, de analisar, aí já chega com as pedras, chega lá, tem meia dúzia apontando, aí joga naquele lá. Aí você vai chegar e jogar naquele lá. Não, meu filho. Você não sabe. Então, você não pode acusar ninguém e já condenar. Mesmo não gostando daquele outro lá que está na disputa com o outro lá. Se você não gosta dos dois, mas você não pode já chegar com as pedras jogando naquele lá que o povo está apontando para aquele lá. Não. Não tem inocente nesse país. Paulo Lopes, ancião de Uberlândia, aproveitou, viajou aqui para Espanha. Veio aqui para Espanha em uma missão, uma reunião aqui, mais uma vez gastando dinheiro dos irmãos, né? Aqui já entrou em outro caso. E já entrou, o irmão Basílio que já entrou em outro caso aqui. deu culto e fez toda essa apresentação lá. Aquela irmã, ela é do Segismundo Pereira, ela chama Tânia. Ela congrega lá. Essa irmã aí, essa mulher aí é do Segismundo lá. E ela congrega muitos anos. E hoje tem culto lá, né? No Segismundo Pereira. A Irmandade diz que não vai ter culto. A Irmandade diz que não vai ter culto. Tem, pai, tem sim. O prédio é da congregação, a congregação tem direito de culto. A Irmandade ela pode não ir. Mas vai ter a família do ancião, do quem vai atender. E tem culto lá. Depois essa tua Irmandade, com o tempo ela vai voltar a congregar lá. Senão o quê? Vai parar de congregar? Vai sair a perder a graça, a perder a vida eterna. Sabe? Com o tempo, isso aqui é só esse barulho aqui, mas depois o povo se acalma e vai congregar lá, e o cabo lá fica sentado se ele fez alguma coisa. Sabe? Então assim, a Irmandade está indignada. E aí a gente analisa, né? Se os irmãos estão com esse sentimento, é claro, porque o irmão é o irmão do amor, da paz. Do amor, né? Da paz. Eles não vão quedar calados, assim, eles vão botar pra quebrar mesmo. Botar pra quebrar. A pessoa sai na frente para defender um cara do ministério. O cara do ministério nunca vai fazer isso para um irmão. Nunca vai fazer. Não sei ser besta, não sei ser besta, né? Porque faz esse fuzuê todo para defender um ancião. Um ancião nunca vai fazer isso numa reunião para defender um membro da congregação. Uma ovelha ali, daquela comum dele. Um cooperador de jovem, um cooperador oficial, um ancião ali, que aquele CCB faz comum. O ancião nunca vai fazer isso numa reunião, brigar com o ministério para defender um Zé Ninguém da igreja dele. Não, nunca vai fazer isso. Mas o tal da Irmandade, vira e mexe, está lá se levantando um grupinho para defender um ancião. Sem saber que o ancião fez. Porque tem nele ali, amor cego assim, lá, não procura saber o que ele está fazendo de errado. O ministério, por sua vez, não quer dizer que aquele ancião fez para merecer ser sentado. Aí senta para não dizer. Entendeu como é um povo que vive nas trevas?
O ancião, um cooperador de jovens, nunca vai se levantar numa reunião para te defender, para me defender, para defender lá uma pessoa, um irmão lá que não tem ministério nenhum. Ele nunca vai fazer isso. Aí o povo fica fazendo essa besteira toda tentando fazer justiça para o ancião lá, que é muito tempo do ministério. Aqui esse cara que foi sentado nunca fez isso e nunca vai fazer isso por eles. Está lá há muito tempo no ministério. O que foi que ele fez para ele ser sentado? O ministério que tirou a liberdade dele não diz. E o povo não tenta descobrir o que é. Para ir contar. E contar, e não tem que fazer esse fuzuê dentro da congregação. Porque você não vai resolver nada. O ministério é poderoso, rapaz. Você vai bater de frente com o ministério, você não ganha, rapaz. Nunca ganha. É mesmo que você tentar invadir uma cidade forte, tipo Jericó, tipo Babilônia, com muros altos, ferrolhos de ferro, portas de ferro fundido, ferrolhos de cobre. Não vai, meu filho. Esse tipo de coisa aqui mas não resolve. Eu consegui a volta do Marquinho. Eles dizem que não querem nem tomar a Santa Ceia. Aí não sei realmente como vai ficar. Vai tomar Santa Ceia. Vamos fazer esse protesto lá, não vai tomar Santa Ceia. Fica sem tomar. O ministério tá nem aí para isso. Tati, é o seguinte. Escuta esse áudio aí. Porque o áudio... o irmão Basílio não deu nenhuma explicação. Nenhuma. Só falou que estava exonerado, que levou para primeira etapa. Estava exonerado. Agora estão usando a expressão exonerado, não é mais sentado, não é exonerado. Levou para Belo Horizonte, que até o Marquinhos foi para Belo Horizonte. Depois levou para o tal, se esse povo ama tanto esse cara, se esse cara é tão esse bambambam todo, se esse cara é tão esse amoroso todo, se esse sujeito é esse irmão tanto que esse povo fala, por que esse sujeito não chega para esses irmãos que tá defendendo ele? Ó, irmão, eu fiz, aconteceu isso. Hã? Não é? Então, Marquito, chega lá desse pessoal que está te defendendo e fala o que aconteceu. Por que você foi sentado? Ó, irmandade, eu vim aqui dizer que eu fui sentado por isso e isso. Aconteceu isso. Aí os anciãos falaram isso e disseram isso e me sentaram por causa disso e disso. Né? Fala por que foi sentado. Põe ali na luz o que aconteceu. Por que ele não faz isso? Por que ele não faz isso? O ministério não diz por quê. E ele também não diz por quê. Se esse povo ama esse cara e diz que esse cara é assim, por que ele não faz isso? Você não se pergunta isso, não? Por que esse cara não conta para esse povo que tanto ama eles? Porque o que foi que ele fez? Se é que ele fez. Olha, mandado, o ministério me sentou por causa disso, porque eles disseram que eu fiz isso. Eu não fiz isso. Por que ele não conta? Não conta, rapaz. Esses caras que perdem ministério, eles não contam. Então, não tem vítima aqui. Fica dando uma de Miguel de João sem braço. Ninguém conta o que realmente acontece. Por quê? Tem rabo preso. Porque o ministério pode contar outras coisas, pode estar certo. Entendeu? Não conta. Chega no povo e diz, para ver se realmente for injustiçado. Aí o povo vai dizer, você fez isso. Eles estão dizendo que você fez isso. Você foi sentado por quê, Marquito? Irmandade, foi por isso e isso, eles disseram que eu fiz isso. Mas você fez? Isso aí que você fez é para perder o ministério? Não conta, meu filho, não conta. Porque eu provo que tudo que eles fazem é para debaixo do tapete. Então, pisou no pé deles, aí eles se posam de vítima. O cabra que viu isso aí, que foi sentado viu isso aí, ele está vendo lá. Se ele mereceu ser sentado, ele não tem coragem de falar nada, de chegar para esse povo e dizer, não precisa fazer isso não, eu estou errado mesmo, eu perdi o ministério por causa disso, eu fiz isso.
Se ele está certo, não mereceu perder o ministério, ele não tem coragem de dizer, porque aí ele vai comprar briga com o ministério que sentou ele. E aí ele pode ter outras coisas também escondido. Pegou a visão? Então ele vai pesar na balança o menos mal. O que é menos mal? Ah, eu vou aceitar ser sentado, vou ficar na minha, é menos mal. Quem sabe daqui a um tempo eu volto. Sabe? É assim, rapaz, que funciona. Sabe? Então ele pode estar optando pelo menos mal. E aí esse povo defendendo, fazendo o papel de Zé Mané à toa. Defendendo um cara que ele jamais vai fazer isso por eles. Sabe? Ó. Escuta aqui, aí. Tudo isso acontece por quê? Por que isso acontece? Eu vou dizer por que isso acontece. Isso acontece por causa disso aqui, ó. Porque antes nós era contra. Isso aqui, ó. Isso acontece por causa disso aqui, ó. É que você desligar este ministério. Ó. Ó, isso aqui é uma ordenação. Ordenação do ministério, numa regional aí grande. Foi o Crocodilo que atendeu. E você viu esse escândalo aqui, né? De Uberlândia. Isso acontece, e todos os escândalos que acontecem na congregação, que vira e mexe a Irmandade está se levantando lá para defender um cabra. E acontece por causa disso aqui, ó. O ministério que preside, o ministério que serve a Deus, naquilo que Deus dá comunhão para se fazer na obra, ligou aqui, está ligado lá. Desligou lá, está desligado aqui. É aqui, rapaz. Então, quando o cara é ungido, é separado para o ministério, olha o que o Crocodilo falou. Olha o que o Crocodilo falou. Ó. Naquilo que Deus dá comunhão. Naquilo que Deus der comunhão. Então o Crocodilo está dizendo, ele está numa reunião, ele está num culto de ordenação. Culto de ordenação está cheio de ancião, cooperador de jovem, cooperador oficial, diácono, bastante ancião, de todas as regionais. Ali tem 500, 1.000, 1.500 do ministério. Então o Crocodilo, que é o presidenciável dos pecadores, ele está dizendo aqui que naquilo que eles tiverem comunhão, então esse cara do ministério de Uberlândia, eles sentiram de comunhão de sentar o cabra. E aí, diz o Crocodilo aqui, que sentiu comunhão de desligar o cara, está aprovado no céu. Então tá ligado na terra, tá ligado no céu. O que o ministério decidir, tá ligado no céu. Entendeu? Fica aqui. Para que serve a Deus, naquilo que Deus dá comunhão para se fazer na obra, ligou aqui, está ligado lá. Desligou. Então, ligou aqui, está ligado no céu. Desligou aqui, está desligado no céu. E ele até aponta para cima. Está desligado aqui. Então, se meia dúzia de ancião, lá numa regional de Uberlândia, de Belo Horizonte, em qualquer regional do Brasil e do mundo, se meia dúzia de anciãos sentiu de tirar a liberdade de um cabra ou de uma mulher, desligou aqui, está desligado no céu. Então, eles se acham esses poderosos. Então aqui, meu filho, não tem esperneação. Aqui é só o Senhor. Aqui é um muro bem alto, com portas de ferro e ferrolhos de bronze. Porta fundida e ferrolhos de bronze. Aqui só Deus corrige. Porque é assim, para só o Senhor levanta e o Senhor abaixa. Então, quando você vai tentar brigar com esse sistema aqui, é perca de tempo, meu filho. É perca de tempo. Você tem que ficar quieto, que nem Mardoqueu, e aí esperar a exaltação do Senhor, que chegou no 3 de Eclesiastes. Que já chegou. É por isso que esses caras começaram a se fuder, por causa disso. É por causa disso aqui, eles passaram isso a vida inteira. Então, não tem, sabe? Ouviu, irmãzada? Aí. Creia que o ministério tem a chave para abrir, para fechar, ligar e desligar. Viu? Aí ele aponta para toda a irmandade que está naquele culto, está numa congregação grande.
congregação para 1.000, 1.500. Tem uns 500 lá só do ministério. E tem irmandade lá na galeria, em algum lugarzinho aqui. Ouviu, irmandade? Ouça que o senhor tem, ouça que o ministério tem a chave para ligar e desligar. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Se ele quiser tirar a liberdade de alguém, ele tira. Se ele quiser dar liberdade para alguém, ele dá. E protestinho não vai resolver. Escute de novo. É isso que ele quer dizer, rapaz, para os quatro ventos. Aqui, ó. Para abrir, para fechar, ligar e desligar. Então, se ele quiser tirar a liberdade de um ancião, ele tira. Se ele quiser tirar a liberdade de um organista, tira. De alguém, tira. Não quer deixar tocar, ele não deixa. Para abrir, para fechar. Então, se meia dúzia de ancião, de ministério, de cooperador, ancião, cooperador jovem, diácono, se ele se reunir lá numa reunião e tirar a liberdade de alguém, qualquer um, for para a regional vai ratificar o que aquele ministério da cidade fez. Estatutariamente está assim. Está no estatuto. E na Bíblia também está assim. Só que na Bíblia está no contexto exato, está na verdade. Aqui eles tiram de contexto para fazer sacanagem. Na Bíblia está assim numa causa justa. Que nem acontecia lá. Mas era crimes comprovados. Por exemplo, adultério, fornicação, era um assassinato, era uma perseguição, enfim, as leis estão lá. Crimes comprováveis. Mas o ancião, meia dúzia de anciões, se levanta contra um ancião, contra um cooperador jovem, contra um irmão de banco, contra um crítico na congregação, aí eles cismam tirar a liberdade, e aí se você for lá na regional, a regional vai ratificar o que o Ministério da Cidade fez. Sabe? E aí se for para o Braz, o próprio Braz está dizendo aqui que eles têm a chave. Eles ligam e desligam. Aqui já está alertando o povo. Olha, não se meta a besta, que a gente pode tirar sua liberdade e vocês não podem nem pedir hino aqui. Ligar e desligar. Para colocar, para tirar. Aí, tá vendo? Para edificar e até para derrubar. Tá entendendo? Isso aqui é o crocodilo do Lírio que está pregando. Para edificar e para derrubar. Então, se ele quiser edificar um ancião, ou seja, levantar para ancião, eles têm poder. Se eles quiserem derrubar um ancião, eles também têm poder. Ouviu, Irmandade? Então, passa um recado assim. Isso aqui foi num culto de ordenação aí. Isso aqui é o que isso aqui, a congregação tem 45.320 vossos capeta do ministério. Em todo o ministério, anciãos, cooperadores de jovem, cooperador, 300, tem 45.320. Ele sabe disso aqui. Ele sabe disso aqui. Então, se o Crocodilo está dizendo aqui, ó, aí tem o conselho do ministério, todo o conselho, os anciãos mais velhos e o conselho, tem 200 ou 400 que se assentam no conselho. Os 5 presidem sobre esses 400, 600 do conselho. Esses aqui, se decidir derrubar um ancião, e aí, segundo o julgamento deles, eles derrubam o ancião. Eles vão lá, ver o que aconteceu. Se eles acharam que é para derrubar o ancião, sentar o ancião, eles têm poder para isso. E não adianta protestinho não, viu, Irmandade? Porque a gente está amparado aqui pelo estatuto da congregação, pelo jurídico, e aí se eles quiserem vão buscar na Bíblia também. E nem protestinho não resolve não. Aqui, ó. Para colocar, para tirar. Para colocar, para colocar, para tirar. Ou seja, para levantar aquele lá para ancião, aquele irmão empresário, aquele lá cooperador empresário, aquele lá que tem grana, o que eles quiserem, eles têm poder para isso. E até para derrubar. O ministério tem esse. O que você ligar, está ligado. E o que você desligar, está desligado. Entendeu? O que vocês ligar. Então, uma cidade que nem Uberlândia, que nem aconteceu.
Eles têm o poder para isso, para desligar o cabra lá, o tal do Marquito. E eles usaram o poder. Só que o problema aqui é que não diz o que é. Não diz o que foi, o que fundamentou o motivo do cabra ser derrubado. E o cabra que foi derrubado também não diz por que razão ele foi derrubado. Para aí o povo entender, quem está fora entender, quem está certo, quem está errado. Não, ninguém diz. Essa porra aí que eu fico irritado. Então aqui não tem inocente não, meu filho. Porque se eu sou inocente, eu meto a boca no trombone. Aqui eu meto a boca no trombone, não estou fazendo justiça com as minhas próprias mãos. Só estou dizendo. Porque se o cabo foi lá e tirou minha liberdade, aí o cara vem... Aí eu digo por quê. Ah, irmão Cavaleiro, você não pode mais atender o culto. Eu nunca fui do ministério. É só supositório. Ó, Cavaleiro, você não vai poder mais atender o culto por causa disso e disso e disso. Aí você acha que eu vou perder a liberdade e ficar calado, se eu não fiz nada? Aí a pessoa vai dizer, ô Cavaleiro, perdeu a liberdade, por que você não vai atender o culto mais? Não, eu não fiz nada. Ah, mas tirar a liberdade, não é que esses bosta não valem merda. Pronto. Mas os caras que perdem o ministério, eles não dizem por quê. Por quê que eles não dizem? Porque é menos mal. Então se ele soldar de frente, ele pode ter outras coisas que vai complicar ele também. Entendeu? É assim, rapaz. Então o cabra lá de Uberlândia, sim, isso aconteceu lá. E em todo lugar é assim. Aqui, em qualquer lugar do mundo, Japão, Espanha, Portugal, Itália, os Países Baixos, os países escandinavos, na Chile, Argentina, Venezuela, em todo lugar. Ele está dizendo aqui, é o presidente dos pecadores, o presidente do conselho, que preside sobre 200, 400 do conselho, que o conselho lá decidiu, e eles usaram com certeza como fundamento a Bíblia. Porque eles usam tudo como fundamento a Bíblia, o que interessa ou o que não interessa. E aqui ele está dizendo, então esses protestinhos aí, que não vai tomar Santa Ceia, que não vai ter culto, vai, rapaz, isso é babaquice. Quando Pedro diz, eu não pude resistir à água para Cornélio, porque Deus selou ele com a promessa do Espírito Santo. Se Deus deu o Espírito, como é que eu vou negar água? Tá ligado e receba que são irmãos nossos. O conselho, ele delibera um assunto, seja lá qualquer foi, o que é que foi o assunto. Ancião, cooperador, diácono, organista, encarregado de orquestra, encarregado local, examinadora. Se por acaso você se opor contra aquela decisão do conselho, do ministério ou da regional, você já é do contra ali. Então se você é um organista lá, um irmão músico, um porteiro, seja lá quem for, ou que não tem cargo nenhum, se você for sentado, inocentemente sentado, nenhum merda do ministério da sua cidade vai lá no conselho se contrapor a esses 200, 400 que se assentam no conselho sob a presidência de um bastardão do ministério. Ninguém desse ministério vai lá te defender. Mas você ser besta, quando um cara do ministério supostamente injustiçado, só porque ele gosta, ele fica criando, chamando lá uns outros otários para lá defender ele. Não sei ser besta, rapaz. Sabe? Só sendo otário para fazer isso. Um cooperador não vai defender você lá no conselho, lá na reunião, depois do culto. Você é chamado a atenção, como se dizia antes, o quartinho. Quando você era chamado para o quartinho, inocentemente às vezes, muitas das vezes inocentemente, seja lá qual for, ninguém do ministério levanta para te defender. O seu cooperador jovem, o cooperador, não, ninguém. O ancião da cidade, o ancião não, porque vem outro ancião, o presidentão lá, mesmo na cidade tem um presidente, ninguém vai te defender. E aí o CC besta fica pulando para defender outro ancião. Um otário. Porque o ancião tem esse poder, rapaz. Esse suposto poder, que ele liga e desliga.
ele constrói e destrói você, sua alma. Mata você, joga você no calabouço. E ali, a partir daquele momento, você nem pode tomar Santa Ceia mais. Se você tomar, ele vai fazer com que toda a congregação saiba que você tomou indignamente. Porque você está sem liberdade. E aí você, e esse povo aqui de Uberlândia, defendendo um cara. Viu o que Deus deu aqui para ele? Não é simplesmente ligado, é muito abrangente. Esta coisa é muito profunda. Tudo que Deus deu para Pedro, irmão, quanta coisa que Deus deu para esse homem. Aqui ele leu aquela parte que o Senhor falou assim: Pedro, o que você desligar na terra será desligado no céu. Se você ligar na terra, será ligado no céu. Só que o Senhor Jesus falou isso pela causa justa. Se você realmente estiver cometendo justiça, não sacanagem. Então o ministério faz o que quer. Eles acham que esse poder está com eles, aí eles matam, expulsam você da igreja, aí depois vem com merdinha de projeto resgate. Lembra lá da TV, que eu vou passar aqui também, no mesmo assunto? Então tirou a liberdade de muita gente, irmã organista, que cortou a pontinha do cabelo assim, já não podia mais tocar, ou já o encarregado, e o encarregado regional e a examinadora já dava canseira a ela na orquestra, já tirava ela da escala do culto para fazer com que ela, sabe? Só porque ela fez assim na pontinha do cabelo, para deixar quadrada, sabe? Muita gente ficou na geladeira da escala por causa disso. Então o ministério acha que tem esse poder, aí faz sacanagem, acha que isso, eles são dono das ovelhas, porque só que o Senhor falou isso para Pedro. Olha, Pedro, o seguinte, você liga e desliga, mas vê lá o que você liga e vê lá o que você desliga, porque eu vou, como disse o Senhor mesmo, em outra parte: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Não vai pegar minhas ovelhas porque você tem esse poder de desligar e desligar, não vai pegar minhas ovelhas e levar para o matadouro não, Zé Ruela. Não é porque tu te dou minhas ovelhas para você cuidar, é que você vai arrancar a lã delas e comer a carne delas não, rapaz. Eu não estou dando esse poder para você desligar para cometer sacanagem não. Vê lá o que você faz, porque se você desligar errado ou ligar errado, você está lascado, Pedro. Então esses caras aqui do ministério, eles acham que esse poder para eles, e aí eles vão fazer sacanagem. E aí eles acham que pode, isso aqui, a gente tem poder aqui para ligar e desligar, então vamos fazer aqui o que a gente quiser. Aí, é por isso que eles estão se lascando. Filho a Deus de coração, um homem simples, podia-se dizer um pescador da mão grossa, mas estava ali um homem de coração puro, um homem que sentiu a revelação. Servo de Deus, você é simples no teu conhecimento, é um trabalhador até do pesado, mas o que está na tua mente é divina, é de Deus. O que você sente vem do alto. Conselho teu, liga. Conselho teu, desliga. E ler. Conselho seu, liga. Conselho seu, desliga. De Pedro era. Porque Pedro era justo. Era um homem bom. Mas vossos capeta em Cristo? Vossos capeta em Cristo? Que só basta não gostar de você olhando para sua cara e já quer te desligar? Vossos capeta em Cristo, que se você der uma opinião correta, verdadeira e justa, eles já querem te desligar? Faça isso. Acho de que não pode ler que é perigo, irmão, não tem nada de... Aqui é. Porque antes nós era contra a televisão. E agora? Agora você pode ver no celular, você pode ver na televisão. Falando da televisão, que ele está chamando de radicais aquele ministério que disse que não podia assistir televisão, que televisão do diabo. Só que esse cabra, esse crocodilo do Nilo, ele está no ministério há décadas. Muitos desses caras do conselho
do conselho, e do conselho tem 200, 400 do conselho, e os presidenciáveis deles, 5, 6, estão no conselho. Esses caras estavam tudo nesse tempo que a TV era do capeta. Por isso que esses caras vão se fuder por causa disso. Porque eles acharam, como eles eram ancião, eles já cooperador ancião, eles estavam no ministério, eles entravam nas reuniões, e aí o cara que estava, os presidentes que estavam atendendo as reuniões naquele tempo, eles não falaram nada. Por quê? Se omitiram. Por quê? Para não se levantar no conselho, para não ser taxado de contra. E aí, aqui é. Você falava que aquilo era do maligno, e agora? O que está passando lá? Não era um radicalismo lá atrás? Ele chama isso de radicalismo. Esse cara que está presidindo o conselho, esse cara tem décadas de ministério. O número 2, o embramador, está no ministério, meu filho, há séculos. O terceiro está há séculos. Todos esses caras estão há séculos no ministério. Nos anos 2000, a televisão era do capeta. Eu vi isso, eu já era batizado. E esses caras têm muito mais do que 50 anos de ministério. Por que ele não disse que era radicalismo naquele tempo? Por que ele não diz? É porque esses caras não presidiam. Então, como eles não presidiam, eles não queriam contrariar os presidenciáveis daquela época. Então eles ficaram que nem Pilatos, lavaram as mãos. E eles acham que hoje isso, ele contando isso aqui, até se gloriando, e aqui ele está fudido, ele está confessando, ele está assumindo as próprias sacanagens que eles fizeram. Eles acham que isso aqui não vai ter castigo. E aquele povo que foram privados de muitas coisas naquela época, por causa desse tal radicalismo, ele não fez nada? Ele viu e não fez nada. O embramador Bueno, ele viu, a televisão é do capeta, Por que ele não falou nada? Por que eles não disseram nada? Por que eles estão dizendo agora? Porque estão na presidência. Os presidenciáveis de hoje também está vendo, muita gente hoje também está vendo muita coisa errada e não fala nada. Para não ser taxado de contra. Porque se ele levantar lá no conselho, o conselho lá tem 200, 400 lá. Aí se esses caras se levantar lá e falar discordar de alguma coisa dos presidenciáveis, ele vai ser taxado de contra. Como ele não quer, ele fica na dele. Esse crocodilo, o embramador, o Eucrádio, eles estavam tudo no conselho, estavam tudo no ministério de ancião, lá quando a televisão era do capeta. E saía aquelas merdas de circular, dizendo para o CCB limpar sua casa, tirar quadrada, que nem chamava de televisão, chamava quadrada. Esses caras estavam lá, porque eles não falaram nada? Não falaram nada para não ser taxado de contra. Para não se levantar ali, sabe, porque não quer se indispor com os outros coleguinhas do conselho. E eles acham que isso aqui, que eles estão inocentes. A pessoa quer falar de uma coisa, dizer, isso é do maligno. É do maligno quem pega as coisas do maligno. Você vai no supermercado, ali tem soda, ali tem veneno para rato, ali tem tudo. O que você pega? A maisena, o óleo, o arrozinho, o feijão, o tempero. O carrinho está na tua frente. Ainda fica rindo, com a cara de cínico, posando de inocente. Esse desgraçado aqui, se ele se levantasse na reunião nos anos passados e ouvisse, e tivesse lá o presidente, lá, o Cury lá, na reunião, lá, falando mal de televisão, dizendo para o CCB se não atender televisão, não assistir televisão, ele não teve coragem de levantar e dizer, não, irmão, o que tem assistir TV? Não, para não se dispor lá. Aí ficou, agora está aqui posando de inocente. E o sangue que ele derramou, e as almas que saíram da congregação, que pararam de congregar, que matou com esse maldito conselho idiota de pregar contra a TV. Está nas mãos deles. Eles acham que eles estão inocentes. O trem de Eclesiastes também está na tua frente. O que você carrega? Carrega veneno para cá? Não, pega só o que é bom para a família. A televisão, mesma coisa. Lá tem tudo o que quer. Quem quer pegar coisa mal, pega.
Quem quer pegar uma notícia, uma informação, pega. Depende só de uma coisa, da cabeça de quem liga. Foi iluminado. Hoje, alguns deles ameaçam pregar contra a internet, contra o WhatsApp, contra o YouTube, contra as redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, outras coisas mais. Alguns até ameaçam em falar contra. Cuidado, porque eles não querem cair na mesma contradição da TV, sem vergonhas. Então fica só jogando, tocando terror, mas meio disfarçado assim, né? Esses caras estão aí, a televisão há 20 e poucos anos atrás, a televisão era do capeta. Eles não falavam nada. Hoje eles acham que aquele sangue que eles derramaram, aquelas almas que eles sentaram, que eles mataram por assistir televisão, eles acham que eles são inocentes. E aí hoje vem com essa merda de projetinho resgate. Aqui pra vocês estão fodidos, rapaz. Vocês estão fodidos e não sabem. Começou a queda da glória, a queda do aleluia, do glória. Começou a vossa queda. Vocês vão pro fundo do abismo. Vocês vão pro fundo, meu filho. Vocês vão para as profundezas. Ali há pranto e ranger de dentes. Tudo por causa disso. Até mais.